E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar aqui com um curso. Agora, verbos no presente do indicativo. O que é o presente do indicativo? Ele é uma ação realizada no tempo verbal do presente, entendeu? E essa ação pode ser identificada como positiva, negativa, afirmativa e afirmativa negativa, como eu vou lá. Isso é o presente do indicativo, entendeu? Eu não posso ir lá. É outra forma de trabalhar com o presente do indicativo. Então, o presente do indicativo no inglês, na forma afirmativa, funciona parecido com o português. Enquanto nas formas negativas, nas formas na forma de pergunta e na forma de pergunta negativa, ela usa o verbo to do como auxiliar. Os verbos no presente, quando afirmativos, eles não vão ter modificação. Aqui, ó, não mudam para todas as pessoas. Mas existe uma exceção, uma pequena flexão verbal que acontece na terceira pessoa do singular, que é a adição de um S. Aqui eu botei os exemplos. I eat it. You eat it. She, he, it eats it. Ou seja, na terceira pessoa do singular, um S ao final é adicionado. Essa é a conjugação, a única conjugação verbal presente na língua inglesa. Você pode ver que em todas as outras situações pronominais, o verbo vai se encontrar imutável. Apenas sua estrutura básica de verbo para todas as pessoas, com exceção da terceira, que vai receber esse S ao final. Para realizar perguntas afirmativas, a língua inglesa ela vai utilizar o verbo to do para realizar uma pergunta afirmativa. E também vai ser utilizado no passado simples para perguntas afirmativas, perguntas negativas e negação simples. Entendeu? Só que no caso, nós não vamos nos atentar ao passado, não agora. Apenas ao presente. O to do ele é aplicado na terceira pessoa do singular. E quando ele é aplicado na terceira pessoa do singular, o verbo que vem logo em seguida fica apenas como o infinitivo. Enquanto o verbo to do é conjugado como does. Mas vale lembrar que o to do não é aplicado apenas na terceira pessoa do singular. É quando ele é aplicado. Entendeu? Darei os exemplos aqui. Do I eat it? Eu como? Do you eat it? Does she, he, it eat it? Como você pode ver, o does ficou conjugado para a terceira pessoa, levando o S no final e mudando o som, que antes era de U, virando us. Does. E o verbo subsequente, logo após o sujeito, fica no infinitivo, sem receber o S adicional. Como você pode perceber, está aqui a estrutura similar. São todas estruturas iguais. A única exceção é a terceira pessoa do singular, que vai ficar como does. A estrutura gramatical define que isso aqui é um verbo auxiliar, este aqui é o sujeito, este é o verbo auxiliado, dependente do verbo do, e este aqui é o objeto, entendeu?
Então, o does aqui, ele funciona como auxiliar e ele é sempre necessário na produção de uma pergunta, entendeu? Como você pode ver, estão todas em forma de pergunta. Agora, a negação em perguntas e afirmações. Ela, novamente, é feita usando o verbo to do como auxiliar. E ele é aplicado, no caso das negações, logo após o sujeito, com a adição do advérbio de negação, que é o not. Então, I do not eat it. E novamente, para a terceira pessoa, o does é conjugado como does. O do, né? É conjugado como does. E a estrutura é a mesma. Sujeito, verbo auxiliar, advérbio de negação, verbo auxiliado e objeto, entendeu? Fazendo a ordem SVO, sujeito, verbo, objeto. E estas funções, como o do not e o does not, elas podem ser suprimidas e virando o don't. Ou seja, você pode falar I don't eat it. Assim como o does not pode virar o doesn't, que é a supressão de does not. Sendo que as estruturas suprimidas são mais informais, enquanto as estruturas separadas são mais formais. Aí depende como você quer trabalhar com a língua, entendeu? Com a língua inglesa. Esta regra do uso do do também se aplica aqui, ó, perguntas negativas. Só que assim como numa pergunta afirmativa, o verbo auxiliar deve ir atrás do sujeito, como em do I not eat it? Entendeu? Ou seja, a ordem se modifica para verbo auxiliar, sujeito, advérbio de negação, verbo auxiliado e objeto. Mesma regra se aplica para a terceira pessoa do singular e todos os outros pronomes pessoais. Então, é basicamente isso. Mas existe também uma forma de você usar com as supressões, como don't I eat it. Escrevi don't, escrevi didn't, mas é don't. No caso, você não move a preposição, o advérbio de negação para depois do sujeito. Você deixa ele com uma forma suprimida, pois don't é considerado uma outra palavra, não necessariamente uma estrutura verbal. E o mesmo pode ser feito com doesn't. Qual é a grande diferença? É muito mais formal você usar o do, no caso sujeito, com not logo em seguida, do que o don't mais o sujeito. Entendeu? É uma questão de formalidade. Aqui, no caso, é isso para o vídeo de hoje. E no próximo vídeo, aqui como vocês podem ver, a gente vai trabalhar o primeiro texto e eu vou passar os primeiros exercícios. Então, no caso, o primeiro exercício, porque neste volume é apenas um. E é isso para este vídeo. E até mais, galera. Até o próximo vídeo.